E agora a gente fala de uma boa notícia. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim vai receber mais 8 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde já no próximo dia 6, para ampliar a capacidade de atendimento aos seus pacientes infectados pelo coronavírus na região do Alto Uruguai. A confirmação foi anunciada na manhã da última segunda-feira pelo deputado estadual Paparico Bacchi, que realizou audiências em Brasília para reivindicar a liberação imediata dos equipamentos à instituição. E hoje nós recebemos o deputado aqui na TV Erechim para falar desta importante conquista. Nós recebemos hoje na TV Erechim o deputado Paparico Bacchi com boas notícias para a área da saúde, principalmente para o Hospital Santa Terezinha. Bem-vindo, deputado, mais uma vez aqui na TV Erechim, atendendo o nosso pedido. Nossa saudação a ti, Sandra, e especialmente aos telespectadores, né? O grande patrimônio da nossa TV Erechim são as pessoas Com certeza. Que assistem, né? É muito bom estar aqui no momento difícil da vida dos gaúchos, das gaúchas, especialmente a nossa aqui em Erechim, né? Depois de nós termos acompanhado nos últimos dias esse pânico que estamos vivendo na questão da saúde, especialmente do nosso Hospital Santa Terezinha. Deputado, toda a região depende do Hospital Santa Terezinha. Ontem, no final da tarde, nós já estávamos com quase 1.000 casos de Covid notificados, embora alguns já curados. Mas a lotação do hospital chegou num limite que já não tem mais o que fazer. O hospital precisa aumentar o número de leitos, precisa respiradores, precisa, enfim, uma série de quesitos para poder atender esses novos casos que vão surgir, e a gente sabe que vão surgir. Qual o seu posicionamento a respeito disso? Eu penso que cada um temos que fazer a nossa parte. Eu, na condição de deputado estadual, que são só 55 no Rio Grande do Sul, nós temos 11 milhões de pessoas e só temos 55 deputados estaduais. Felizmente, estou aqui em Erechim, acompanhando de perto a questão da saúde regional do Santa Terezinha desde o meu primeiro dia de mandato. E de posse desse momento crítico que nós estamos vivendo, na semana que se passou, estive em Brasília, numa agenda com o Ministério da Saúde, e antes disso falei com o nosso coordenador da bancada, deputado federal Giovanni Cherini, meu companheiro de partido, e pedi para que ele pudesse nos ajudar, ligando ao Ministério, para que o pleito do qual estava encaminhado pudesse ser atendido. Então, para que as pessoas possam entender, Sandra, no dia 9 de fevereiro, a nossa secretária da Saúde de Erechim, a Eclesian, encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde demandando por 10 respiradores. Certo. E depois dessa informação, eu pedi para que a secretária me encaminhasse esse mesmo ofício a mim, e depois desse ofício em Brasília, entreguei ao Leonardo Soares, que é o assessor especial do ministro Pazuello, e nós fizemos essa interferência para que o Ministério pudesse nos ajudar. Você imagina, Sandra, você chegar no hospital e você estar aí na fila e você não poder ser atendido, a falta de ar. Eu não sou médico, mas todos dizem que você morrer por insuficiência respiratória é uma das piores mortes. Então é uma obrigação nossa. Tivemos essa audiência importante com o Leonardo, ele nos atendeu muito bem. Ele me disse: olha, deputado, eu estarei retornando em seguida com o ministro Pazuello. Nós temos uma demanda muito grande dos hospitais do Brasil inteiro, das secretarias de saúde do Brasil inteiro, mas sei da gravidade do problema, o deputado Giovanni Cherini falou também, e nós vamos buscar atender. Volte ao Rio Grande e na segunda-feira nós estaremos falando com você novamente sobre isso. Ontem, às 9h31 da manhã, conversei novamente com o Leonardo, e às 10h31 o Ministério da Saúde mandou uma mensagem ao meu WhatsApp, no meu aparelho celular, dizendo que Erechim estava sendo contemplado nesse momento com 8 respiradores. Notícia boa. É uma baita notícia. É uma notícia boa por quê? Porque esses respiradores, eles vão para um hospital público. Hoje os respiradores, Sandra, que estão no Brasil todo, eles estão muito mais nos hospitais privados do que nos hospitais públicos. E nós não temos nada contra os hospitais privados.
fazem um grande trabalho, aliás, ajudam muito a população brasileira e a população gaúcha. Mas nos hospitais públicos também há uma necessidade muito grande. E a boa notícia que o Rafael, nosso diretor do hospital, nos deu é de que dia 6 de março, que o Ministério nos disse que chegarão esses respiradores aqui, ele imediatamente entra em funcionamento. Como você é uma entrevistadora, eu sou um deputado, não sou um profissional da saúde, eu até tinha a consciência de que pudesse demorar 5, 6, 10 dias para serem instalados. Certo. Graças a Deus, eles vão chegar e vão ser instalados imediatamente. Então, se é uma grande notícia, é uma grande notícia. Deputado, com esse colapso todo na saúde, essa situação toda que o nosso estado está vivendo em bandeira preta, comércio não funcionando, indústria funcionando paralelamente, de que forma a gente pode amenizar todos esses impactos econômicos que vão começar a aparecer, já estão aparecendo? Sandra e amigos da nossa TV Erechim, o primeiro pronunciamento no Parlamento Gaúcho, ano passado, no início da pandemia, falando dessas duas coisas que eu vou abordar agora, foi esse deputado que fala com vocês que eu fiz. O que eu disse para os colegas deputados estaduais? Que nós precisávamos, a partir daquele momento, fazer duas coisas. A primeira delas, seguir todos os protocolos do Ministério da Saúde. Sim. O que é seguir os protocolos? Seguir as orientações que o Ministério nos passou. E a segunda é de que nós todos pudéssemos continuar trabalhando. Não há como fazer uma coisa dissociada da outra. Nós precisamos ter saúde, mas automaticamente precisamos trabalhar, porque o trabalho, ele gera renda, gera riqueza, e dessa riqueza há o tributo sobre ela, e o tributo lhe volta novamente para você fazer a engrenagem funcionar. E como nós precisamos dar o exemplo daquilo que nós falamos, eu talvez seja, não conheço outro, mas teríamos que ver, mas eu sou deputado estadual que nunca fechou o gabinete durante a pandemia. O meu gabinete em Porto Alegre abriu todos os dias durante a pandemia. Por quê? Porque nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós defendemos. Seguimos os protocolos e o nosso gabinete permaneceu trabalhando em Porto Alegre. Eu agora, na última sexta-feira, eu ando muito pelo Rio Grande, sou um dos deputados que mais anda, primeiro porque eu me elegi numa cidade pequena, né? A minha cidade, da onde eu fui prefeito, São João da Ortiga, não tem 5 mil eleitores. E aí, nós precisamos andar muito, por isso eu sou um deputado que anda muito. Como você anda muito, você conversa com muitas pessoas. Nesse momento, o sentimento que nós colhemos da sociedade gaúcha é o seguinte: as pessoas que estão trabalhando, Sandra, elas estão ficando, de certa forma, tendo dentro delas uma espécie de indignação. Sim. Por quê? Porque a sensação que nós temos é de que quem não trabalha não vai pegar o vírus. E quem trabalha pode pegar. Esse é o sentimento que eu colho das pessoas. Então as pessoas estão dizendo, mas deputado, nós que acordamos 4 da manhã, pegamos um ônibus, vamos para um frigorífico, passamos o dia todo dentro do frigorífico, retornamos num ônibus, ou o Estado está nos maltratando, porque nós podemos fazer isso, as pessoas não estão se importando com a nossa vida. E aí como é que se vai fazer? Então eu penso que nós estamos no limite dessa questão do fecha, nós estamos no limite. Deverei nos próximos dias fazer mais um pronunciamento do parlamento, conclamando os parlamentares, porque o que acontece, Sandra? Com o STF, com a normativa do STF, o STF de certa forma anulou os legisladores do país. Quem é que tem força para mandar? São os governadores e os prefeitos. Nós, legisladores, não temos força nenhuma. Certo. Nós não conseguimos legislar. Mas, de um outro lado, nós precisamos gritar. A minha posição hoje é de que nos próximos dias nós possamos convencer o governo de que da forma como está sendo conduzido não está certo. E não é um sentimento meu como deputado, é um sentimento da população. Então nós precisamos, mais uma vez, todos seguirmos os protocolos. Porque não é possível que um servidor da indústria ele vá ao trabalho e ele seja imune do vírus. E aí uma loja que atende 10, 15, 20, 30 pessoas por dia tenha que fechar. Nós estamos no limite, nós não podemos mais concordar que isso possa ser uma verdade.
Então é o meu posicionamento hoje. Estarei nesta semana toda aguardando os desdobramentos do nosso Estado para que a partir da próxima semana nós possamos nos manifestar. Nós estamos colhendo aqui sentimentos de empresários que fecharam o estabelecimento no passado, mas que tinham uma gordura, que conseguiram suportar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e que hoje as pessoas não estão mais tendo essa possibilidade. E para finalizar essa linha de raciocínio, as indústrias das quais eu tenho visitado, especialmente Getúlio Vargas na última sexta-feira, a indústria está agoniada. Por quê? Porque ela produz e a loja não vende. E o fecha-fecha do ano passado ocasionou que hoje nós estamos com muitas dificuldades na matéria-prima. O ferro, por exemplo, subiu mais de 100%, o alumínio. Aí o proprietário da indústria vai comprar o produto, Sandra, e a indústria não tem. Ou a indústria subiu muito o preço do seu produto, não tem prazo de entrega para a indústria, e aí você, por exemplo, Sandra, quem está me acompanhando, quer comprar, por exemplo, essa caneta de uma indústria. O deputado Paparico, que é o dono da indústria, não tem o dia certo para a entrega da caneta, não posso passar o valor da caneta, porque nós não sabemos com qual custo chegará a matéria-prima para produzir a caneta. Então, isso está gerando uma instabilidade muito grande. Essa instabilidade, ela vai levar o país a rumos incertos, o que nós temos que frear urgentemente para reequilibrarmos as forças de trabalho e colocarmos o Brasil numa condição de normalidade o mais breve possível. Deputado, na última segunda-feira nós acordamos com a notícia de que as aulas seriam paralisadas, tanto na rede privada como na rede pública. Qual o seu posicionamento a respeito disso e a respeito da vacina também para os professores? Então, hoje à tarde nós teremos uma sessão plenária no Parlamento Gaúcho, virtual, com todos os deputados estaduais, inclusive o governo do estado, para nós trazermos ao debate a questão dos professores. Certo. Nós, de um lado, há um clamor da sociedade gaúcha para que as aulas retornem. Há um clamor. E dos pais? Mas é principalmente dos pais, claro, dos pais. A sociedade, quando fala, é os pais. Os pais querem que as aulas retornem. E, de um outro lado, nós também não podemos tirar a razão de um professor, que muitas vezes está realmente com medo de voltar à sua atividade. Certo. Qual é o meio termo nessa situação toda? O meio termo é nós criarmos as condições para que os professores estejam incluídos nos prioritários da vacinação do Estado, que eles sejam incluídos dentre os demais, por exemplo, os idosos são prioridade, nós temos várias categorias que são prioridades. Nós queremos incluir dentre elas os professores, que os professores possam ser vacinados imediatamente para que eles possam perder esse medo que eles têm de retornar às salas de aulas. Mais um ano que a gente está nessa situação aí de volta às aulas, não volta às aulas, isso acaba causando uma aflição muito grande, principalmente nas crianças que precisam ser educadas, que precisam estar em contato com outras crianças. Estuda-se um calendário vacinal específico ou para professores que têm alguma comorbidade? Como é que vai se trabalhar tudo isso? Porque o Estado tem muito professor. O governador precisaria comprar vacina para suprir tudo isso. Então, nós, hoje à tarde, às 15 horas, estaremos numa profunda discussão para encontrarmos um meio termo. Nós precisamos encontrar um meio termo. Não há como nós fazermos o Estado voltar a funcionar sem as salas de aulas funcionando. Porque o aluno, primeiro que nós estamos cerceando o direito de um aluno de aprender. Esse tempo perdido sem aprendizado, é quase impossível ele recuperar. É um tempo que ficou em branco na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens que estarão logo mais comandando o nosso Brasil. Então nós precisamos encontrar esse termo, esse bom senso. E nesse sentido também, Sandra, nós precisamos criar as condições de comprar as vacinas. Nós, na semana passada, o Parlamento Gaúcho autorizou o governo a, se necessário for, também comprar as vacinas. Nós mexemos na lua no orçamento do Estado do ano anterior e criamos, através dessa lei que nós aprovamos, as condições para que o governo possa
por exemplo, comprar um lote de vacinas, se necessário for, para atender nesse primeiro momento as pessoas que estão na área prioritária. Então nós estamos tendo todas as condições. O governo hoje tem condições, sim senhor, de aportar recursos do Estado para resolver esse problema, especificamente sobre os professores, que é um clamor popular, é uma necessidade que nós temos, é uma necessidade de nós tranquilizar, confortar o coração dos professores, mas de um outro lado que eles possam retornar imediatamente para a sala de aulas. Nos últimos dias, o único assunto que a gente tem debatido, e até por uma necessidade, é a questão da Covid-19. Mas outras demandas também são importantes neste momento. Por exemplo, o nosso presídio, como está toda essa questão, já que você foi um dos deputados que encabeçou essa parceria público-privada, essa possibilidade? Olha, Sandra, a questão do presídio, ela é uma questão... Se fosse fácil, o presídio já teria sido feito há muito tempo, que, aliás, tu sabe que hoje aqui as pessoas que estão me assistindo, possivelmente de cada 100 pessoas, uma acredite, ou duas, que o presídio possa ser uma realidade, ou talvez nenhuma. As pessoas perderam a esperança no presídio aqui em Erechim. Agora, o que eu posso dizer para todos, que quando chegamos em Porto Alegre como deputado estadual, logo após o incidente do presídio, que todos sabem o que aconteceu, a morte do nosso empresário, nós conseguimos reunir em Porto Alegre praticamente todas as forças vivas da comunidade de Erechim. E aquela reunião foi tão importante, tão sensitiva ao secretário Facioli, que naquele momento nós conseguimos ter o sim do secretário para começarmos a estudar as possibilidades de construir um novo presídio. Desde lá, esse deputado não parou um minuto. O que nós temos de concreto até agora? Nós temos que o Estado do Rio Grande do Sul contratou uma empresa para fazer o projeto, essa questão toda organizacional do projeto, para que a partir disso o Estado possa licitar a obra. É um presídio industrial, numa parceria público-privada. Falar de presos, ninguém quer falar, mas é necessário. Nós não podemos fechar os olhos. Os presos que aqui estão, eles têm um custo para todos nós. Eles estão aí, eles têm um custo. Então nós precisamos resolver o problema do presídio. Eu, sinceramente, eu vejo com grande possibilidade que isso possa acontecer. Até agora não deu nada errado, deu tudo certo. Finalizado esse trabalho, o governo municipal, o prefeito de Erechim, o Polis, que inclusive falei com ele no dia 4 de janeiro, sobre a questão do presídio, e ele reafirmou que ele está à disposição e ele fará a sua parte para que o presídio aconteça. É importante dizer que se não houver o casamento entre Estado e município, não sairá o presídio. Precisará do casamento, o município fazer a sua parte e o Estado fazer a sua parte. Eu imagino que o Estado esteja fazendo e que o município possa fazer também. Eu vejo com bons olhos o presídio. E para finalizar, a questão do presídio, as pessoas que estão nos acompanhando, você veja bem, hoje um preso, além de ele ter um alto custo, ele entra para o sistema penitenciário, que é um sistema falido no Brasil, e ele sai pior do que quando chegou lá. Nós precisamos mudar, inverter essa lógica. Esse presídio industrial, Sandra, ele vai facultar que os presos possam trabalhar durante o dia, que eles custeiem as suas despesas, que eles tenham uma vida normal, como nós temos aqui fora, trabalhando durante o dia e descansando à noite. Isso acontecendo, a nossa chance de ressocializar as pessoas ela é muito grande. Nós temos a expectativa que de 50 a 70 pessoas, quando saírem desse novo presídio, eles estejam aptos a trabalhar. Por quê? Porque eu vou sair do presídio com uma ficha. E aí eu vou lá, vou vir aqui na TV da Sandra e do nosso Heitor, e ele vai olhar a minha ficha, eles vão dizer, olha, o apenado Paparico foi bom, trabalhou durante tanto tempo. Quer dizer, eu encorajo a TV Erechim a me contratar. Hoje, um apenado, as portas estão todas fechadas para o apenado. Ele sai do presídio, ele não tem aonde trabalhar, com raras exceções. E aí o que ele faz? Ele não está tendo uma oportunidade de trabalho, ele vai voltar para o mundo do crime novamente. É verdade. Deputado, para a gente encerrar essa entrevista, um pedido meu e do nosso comércio aqui de Erechim é que o senhor leve todas essas reclamações, essas reivindicações ao governador.
mesmo que a gente permaneça a semana que vem em bandeira preta, mas que exista uma possibilidade de flexibilizar o atendimento no comércio. Eu acho que essa medida é urgente, é necessária e toda a população espera muito para uma mudança nesta área. Nós estamos trabalhando, a minha bancada, o meu gabinete está trabalhando. Essa questão, por exemplo, de você fechar o supermercado às 8, né? Está errada. O supermercado deveria trabalhar das 8 da manhã à meia-noite. Tu não acha? Porque desde que o comércio trabalhasse também no horário... E o comércio das 8 da manhã à meia-noite. Por quê? Porque aí nós, com mais tempo de trabalho, as lojas abertas há mais tempo, há um espaçamento entre as pessoas. Agora, da forma como está, os supermercados fechando às 8 da noite, a aglomeração ela ficou pior. Então, se vejam que essas medidas não estão colaborando em nada. Eu quero afirmar aqui aos telespectadores da TV Erechim, eu defendo desde o primeiro dia da pandemia, trabalhar e cuidar da saúde, lavar as mãos, cuidar dos protocolos. O meu posicionamento é o mesmo desde o primeiro dia até hoje. E nós, nesta reta final, onde as pessoas estão no limite da sua paciência, eu me somo a todos aqueles que estão no limite, porque nós, na semana que vem em diante, como você falou, ao final desta bandeira preta, nós precisamos arrumar o nosso Rio Grande do Sul. Ou todo mundo trabalha, ou todo mundo fica em casa. Nós estamos penalizando, as pessoas estão começando a ficar indignadas. Pô, mas então as pessoas, vocês não estão se importando com a minha vida? Se trabalhar mata, vocês estão querendo que eu morra? Se trabalhar mata uma pessoa, vocês estão querendo que eu morra? Então esse é o sentimento que nós estamos colhendo. E nós não podemos ser deputado de 50% da população. Nós temos que ser deputado do 100% da população e o governador, automaticamente, também de toda a população gaúcha. Obrigada, deputado, por mais uma vez atender o nosso pedido. Tá certo, um abraço e um bom final de noite a todos. Sempre de plantão para trabalhar para a minha região. Agradeço sempre os meus eleitores, as pessoas que me ajudaram a ser deputado estadual. Eu espero que possa estar contribuindo com todos vocês que esperam isso de mim. Muito obrigado.